Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Seja muito bem-vindo. Papos de hoje, trazendo hoje um entrevistado excepcional para falar sobre um assunto que tem tudo a ver sobre grandes e pequenas cidades, uma grande empresa trazendo soluções, e também aqui comigo, nada mais, nada menos do que também o Igor do Instituto Hoje, mas eu vou começar primeiramente. Daniel Orlean, é Orlean que fala mesmo? Orlean. Aê, show de bola. Engenheiro e fundador da Volt, seja muito bem-vindo ao Papos de hoje. Primeiro, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui. Eu acho que esse conceito, né, de grandes impactos saindo de pequenas cidades é algo que me toca bastante e acho que a gente vai ter uma oportunidade muito bacana de trocar, aprender um com o outro. E para quem está nos ouvindo, espero que seja bastante útil. Opa, show de bola, com certeza vai ser. Também comigo aqui, Igor, do Instituto Hoje. Seja muito bem-vindo também ao Papos de hoje. Muito obrigado, uma satisfação enorme estar conversando com vocês aqui num papo. Até a gente estava conversando antes aqui, né? Muita conexão com a Volts aí, nos projetos sociais, com pequenas cidades, que é o nosso grande objetivo aqui também. É isso aí, com certeza. Antes da gente iniciar diretamente, eu quero fazer um papo aqui reto com o Daniel, porque chegar numa pequena cidade, numa Concórdia, lá no interior, entre aspas, aí para alguns é interior, de Santa Catarina e ver um evento desses, o que tu tá achando de tudo isso? Olha, eu tô achando fantástico, achando maravilhoso, assim, eu lembro, eu cheguei ontem, né, e eu fiquei um pouco zonzo, vou confessar, de início, porque eu participo muito de evento, né, o tempo todo participando de evento, mas é incomum participar de um evento num local como Concórdia. A gente participa de grandes eventos em São Paulo, Rio, Brasília, Minas, né, BH, e eu fiquei muito feliz, assim, de ver o quanto de gente estava chegando, quanto de gente estava fazendo movimentar a economia de uma cidade que é reconhecidamente muito importante, mas é uma cidade que inicialmente tem um tamanho pequeno, né? E eu comecei a lembrar muito da nossa história, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente também surgiu de uma pequena cidade há mais de um século atrás e a gente, ao longo do tempo, foi imaginando maneiras de voltar com diferentes impactos, não só para aquela pequena cidade de onde a gente surgiu, mas todas as pequenas cidades onde hoje a gente tem a nossa operação funcionando. Mas eu vi assim, toda a programação do evento, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, gera ao mesmo tempo aquela ansiedade e a frustração, né? Eu estou vendo algo muito legal agora, mas certamente eu estou perdendo muita gente bacana que está falando por aí, nos painéis, né, nas diferentes salas, mas é a vida, né? Ela acontece muita coisa ao mesmo tempo, vamos aproveitar ao máximo e é o que eu estou tentando fazer aqui. É tudo simultâneo e logo mais também estarás no palco principal também falando um pouquinho mais sobre um pouquinho daquilo que a gente vai trazer aqui, né, Igor? O Igor que é aí, né, e eu quero deixar que tu fale um pouquinho mais aí sobre esse grande Instituto do Hoje. O Instituto do Hoje já começou, já haviam várias ações sociais através do Alexandre Weimer, que é o grande mentor, né, de todo esse evento. E a gente veio para institucionalizar esses movimentos que o Alexandre já fazia e ampliar eles, né? Então aí a gente constituiu o Instituto para aproveitar também leis de incentivo e tudo mais e ter uma equipe focada só em desenvolvimento social, em desenvolvimento das pequenas cidades, que é o nosso grande objetivo, né? Que a gente segue os ODS da ONU, né? Com as metas para que a gente tenha um mundo mais equânime, né? Mais sustentável até 2030. E a gente entende que se a gente não atender as pequenas cidades, os pequenos projetos, esses objetivos não vão ser atingidos. E eles estão muito relacionados também com a Volts, também que trabalha também nas pequenas comunidades, nos pequenos projetos, e é muito legal a gente ver essa conexão. Né? Show de bola. Puxando sobre a Volts, então, quantos lugares do Brasil, de onde veio centenária, como assim uma empresa centenária, até hoje vivificada e bem enraizada em todo o Brasil? Exatamente. A Volts é uma fintech que surgiu do Grupo Energisa. A Volts em si tem 3 anos e meio, mas o Grupo Energisa tem 118 anos. Uau. E o grupo começou lá no interior, em Cataguases de Leopoldina, na verdade, num distrito chamado Piacatuba, é um distrito de Leopoldina chamado Piacatuba. Os empreendedores que fundaram o Grupo Energisa tiveram naquele momento, né, contato com tecnologias, com novas tecnologias de geração de energia, principalmente a geração de energia por movimento hidrelétrico, né? Então a energia hidrelétrica, e trouxeram aquela tecnologia para o interior do Brasil, numa região que estava crescendo muito por conta até da diminuição da exploração
minerária, em outras áreas de Minas, ali aquela região ela era muito propícia, a zona da Mata Mineira, né, Vale do Rio Pombo, diversas outras regiões, muito propícia para você desenvolver várias culturas. E a cultura do café começou a crescer na região, a indústria têxtil começou a crescer na região, e aquela tecnologia de geração de energia começou a se mostrar algo como bastante potencial. Então, em 1905, foi ali inaugurada, né, e depois, logo depois veio a primeira usina hidrelétrica, e a Energisa se espalhou pelo Brasil inteiro. Hoje, a Energisa está em 862 cidades. Obviamente, para você estar em 862 cidades, onde você tem uma área de concessão de distribuição de energia, você está majoritariamente em pequenas cidades. E pela própria regulação do setor elétrico, você tem que manter em cada uma dessas pequenas cidades uma presença física. E aí, como a gente estava conversando antes, existe uma agência da Energisa, seja uma agência própria, uma agência dentro de algum outro negócio, uma farmácia, um supermercado, nessas 862 cidades. Bom. Existe a presença física nessas 862 cidades. E com o passar dos anos, né, muitas dessas cidades não têm nem lotérica, não tem agência bancária. Com o passar dos anos, a gente começou a perceber que havia uma necessidade de promover uma inclusão digital e financeira desse público. Por quê? Porque às vezes você tinha uma pessoa que estava numa cidade do interior do Mato Grosso, trabalhava numa área até bastante desenvolvida por conta de uma cultura agrícola, mas ela tinha que andar 20, 30 quilômetros para pagar uma conta de energia. E quando você não tem a inclusão financeira, você também acaba não tendo o desenvolvimento da própria cidade e a mobilidade social. Por quê? Porque você começa a gastar na cidade maior vizinha, você começa a gastar alguns quilômetros da sua casa, não tem o desenvolvimento da pequena vendinha, né? A igreja fica menor, as pessoas começam a tirar o dinheiro, seja de um benefício, seja da sua renda, numa outra cidade, gastar lá, comprar lá, e você vê, né, como o próprio Igor estava falando, as pequenas cidades ficando um pouco à margem daquilo. Então, em 2018, a gente fez um grande projeto para entender qual era a necessidade desse público e percebeu que se a gente levasse, promovesse a inclusão digital e financeira, ou seja, para que eles pudessem fazer negócios, comprar, vender, receber digitalmente dinheiro, a gente ia ajudar, eu não gosto da palavra ajudar, né? Mas porque, na verdade, elas já têm essa riqueza. Elas só precisavam da conexão desses negócios para que a roda começasse a girar cada vez mais rápido. Sim. A gente se inspira lá no início, né, de ter levado uma tecnologia de geração hidrelétrica para o interior de Minas, aquilo ter se expandido para o Brasil inteiro e depois voltar a trabalhar dentro do ecossistema de distribuição de energia com produtos e serviços financeiros que também promovem a economia, o desenvolvimento, a mobilidade social nessas cidades, não só nas 862 que a gente está, mas em todas as outras onde uma conta digital, uma negociação digital de débito, um Pix começa a fazer diferença. Olha só, eu só vou puxar um gancho aqui, porque, Igor, eu fico pensando, né? O fulano do ciclano que está lá naquela cidadezinha com 2.000 habitantes, não pagou, vou ser bem direto aqui, não paguei a conta desse mês. Pô, eu teria que me direcionar para a cidade que fica lá 20, 30 km, mais ou menos, e ficar esperando uma fila lá, porque só tem talvez um banco lá naquela cidade. Então, o que a Volts fez? A Volts trouxe para aquela pequena cidade de 2.000 habitantes uma forma de a pessoa conseguir regularizar toda a situação e pagar, talvez, no caso ali, estou colocando essa situação, né? Pagar, então, a sua dívida, não precisando se deslocar. E aí, eu acho que ficou muito bem colocado por ti, essa pessoa não só não migra da cidade, né? Continua a cidade pequena, ela continua vivendo ali e ela tem formas de interação com a empresa também. Sim. Regularizando a sua situação. Isso, exatamente. O que a gente passa a ter, né? Naquele momento, era muito importante. A gente, mundo pré-pandemia, você não teve aquela digitalização em massa que foi muito comum. Às vezes forçado, não da melhor maneira possível, mas que muita gente acabou tendo acesso a contas digitais, o que a Caixa Tem fez, né? Toda a parte do auxílio fez com que muita gente abrisse uma conta digital. Sim. Então isso deixou de ser um grande problema. Mas o uso de outros serviços, como por exemplo, eu preciso de um crédito para poder parcelar minha conta. Eu não só deixei de pagar a conta, eu deixei de pagar porque eu não tinha como pagar aquele valor completo. Entendi. Como é que eu faço para poder ter um crédito e parcelar aquela dívida em 6 vezes, 12 vezes, 24 vezes? São pessoas que muitas vezes estão até à margem do sistema financeiro. Então, você vai consultar um score de crédito de alguém que nunca fez uma operação bancária, você não vai encontrar nada. Não tem nada. E qual é a resposta que muitas vezes os grandes bancos dão? Não tem crédito. Só que a partir do momento que a gente está conectado com essa pessoa, tanto
a gente chama digitalmente, né? Físico e digitalmente, porque é numa cidade que a gente está muito presente, que a gente conhece, que a gente sabe a dinâmica, a gente é capaz de oferecer um crédito para aquela pessoa, cobrando nas próximas contas a uma taxa de juros muito mais baixa que se ele for pegar um crédito fora do sistema tradicional. Então, isso ajudou mais de 80 mil famílias ao longo desse último ano e meio que a gente operou a não terem, por exemplo, sua energia cortada. Infelizmente, é algo que as distribuidoras precisam fazer, né? Se você está inadimplente, ela avisa mais uma vez, e ela tem que proceder com corte, muitas vezes. Então, esse é um dos produtos que a gente oferece para que o cliente possa não sofrer essa perda, trazendo tecnologia, trazendo inteligência artificial, trazendo um modelo de score que permite com que aquela pessoa que não tem um histórico dentro do sistema financeiro passe a ser reconhecida. Elas não estão só pelo lucro ali, elas estão, de fato, desenvolvendo a parte social para que a pessoa consiga, de fato, utilizar o serviço da Volts e da Energisa. Né? Isso é uma combinação, né? Assim, não é só por a parte lucro social pelo lucro, e não né? é só pelo lucro. Você fazer coisas boas em pequenas cidades também dá lucro. E você tem uma roda que gira positivamente. A gente estava conversando, você não tem um departamento específico de ESG, né? Muitas empresas a gente vê com um departamento específico, mas só para mostrar num relatório dizendo a gente é sustentável, fazendo ali um greenwashing, que existe até uma palavra que é mais de fachada, assim, mas vocês estão ali no core de vocês mesmos, tá? De fato, realizando mesmo sem ter um departamento específico de ESG, mas vocês estão ali já fazendo esse serviço sem precisar estar mostrando para a sociedade, mas estão de fato fazendo, né? O Grupo Energisa, ele é super estruturado, né? Uma empresa... A Energisa tem, não. Então tem as áreas, né? Tem uma área de investimento social, tem muita coisa bacana acontecendo, área de eficiência energética, tem programas de universalização e distribuição de energia elétrica. A Volts, que foi a startup que saiu dentro daquele programa de Venture Building, por natureza, ela já nasceu antenada com as grandes questões ligadas menos ao ambiente, né? Porque a gente é uma empresa de tecnologia, uma fintech, uma empresa que usa toda a parte de tecnologia para promover finanças, mas a gente é muito forte na parte social. A gente acredita que você só consegue ser uma startup, uma fintech de tecnologia que tem como objetivo promover a inclusão financeira e social no Brasil se você for uma empresa diversa. Por quê? Porque eu, Daniel, moro num grande centro urbano. Né? Eu moro no Rio de Janeiro. Eu tive uma formação ao longo da minha carreira, né, muito forte. Eu tive acesso ao que pode ser. Eu tive grandes privilégios na minha vida. Como que eu, Daniel, sendo CEO de uma empresa que tem como objetivo promover a inclusão social e financeira, vou empatizar com aquele outro que não teve essa mesma oportunidade que eu, ou que muitas vezes teve uma outra história de desafios ou não, muito diferente da minha. Quanto mais você tem no seu quadro, e essa é uma coisa que a gente acredita fortemente, quanto mais você tem no seu quadro pessoas diversas, de gêneros, de raças, de origens, de sotaques, né, de conhecimentos regionais diferentes, mais você se aproxima de entender, por diferentes perspectivas, qual é a necessidade da mãe de família do interior do Tocantins, do pequeno agricultor do interior do Mato Grosso, da professora que está no interior da Paraíba. Eu não sei dizer, uma pessoa isoladamente na minha equipe não sabe dizer, mas quando eu junto diferentes perspectivas, a gente procura entender isso da melhor forma. Então, a parte social é muito importante, isso se junta, se a gente ainda tiver tempo de falar sobre isso, eu vou adorar. Há muitos programas que a gente tem trabalhado de desenvolvimento de competências, tecnologias, de diferentes públicos para a área de tecnologia. Você até estava comentando antes também que investem em projetos de lei de incentivo também, né, nas regiões da Mata Atlântica. Né, quais são as... O grupo, né, tem grandes projetos, tanto na área de cultura quanto na área social. Hoje, o Polo Audiovisual da Zona da Mata Mineira tem um apoio forte do Grupo Energisa, né? Essa área que eu citei de investimentos sociais cuida muito disso. A gente tem os programas de eficiência energética, né? que são muito importantes também pelo Brasil inteiro. O grupo tem uma filosofia de descarbonização, digitalização, que também acaba trazendo menor pegada de carbono. Existe a Reenergiza, que é a empresa do grupo que trabalha com energias renováveis. A Volts, ela é muito centrada nessa questão do conhecimento, né? Porque eu tenho uma origem antes da Volts,
eu fui também cofundador e executivo de uma empresa de educação. Então, quando eu ouço, né, o que vocês estão fazendo no Instituto do Hoje, que eu vejo até todo o grupo envolvido, que eu fico bem feliz, porque eu lembro da minha época, 15 anos, que eu atuei em educação corporativa. Legal. E o quanto a educação corporativa transformava vidas. Porque, claro que a educação básica, fundamental, a educação universitária, ela é muito importante. Só que, no dia a dia, eu entendia que a educação corporativa, ela permitia com que, por exemplo, alguém que trabalhasse, que entrasse num primeiro emprego na base ali, né, um emprego que tivesse eventualmente a menor remuneração de uma empresa, pela educação ela podia crescer, ela podia, às vezes, bater metas se ela fosse da força de vendas, ela podia voltar com mais integridade para casa se ela fosse treinada e capacitada na área de saúde e segurança. E eu trouxe muito isso, essa filosofia para a Volts. A gente acredita muito no desenvolvimento das pessoas. Então, muita gente fala de escassez de profissionais na área de tecnologia. Claro que ela existe. É uma área que tem demandado muito profissional. O que a gente faz? A gente promove a capacitação de dezenas de profissionais de tecnologia, tanto a Volts quanto o Grupo Energisa. Né? Então, a gente tem programas específicos para isso. É legal, assim, quanto mais você conseguir capacitar as pessoas, menor vai ser o leque, né? Vai ser a desigualdade social, né? O que falta mesmo, acho que de fato, a educação, que é o que a gente faz através do Instituto do Hoje também, fazendo educação financeira, educação de inglês, com a parceria com a Wizard, agora parceria com a Super Geeks também, a gente fazendo curso de computação, de desenvolvimento web, robótica. Então, tudo isso também ajuda a qualificar profissionais e diminuir esse leque aí, né, de desigualdade social. Você citou, eu lembrei, né? Eu tive uma experiência muito bacana esse final de semana. Na semana anterior, estava lá trabalhando no Rio e aí o diretor-presidente da Energisa Paraíba falou: Daniel, a gente está aqui apoiando o Expo Favela 2023, que está acontecendo aqui na Paraíba. A gente queria muito que você viesse representando a Volts para contar um pouquinho o que a Volts está fazendo de inclusão financeira, né? Acho que tem espaço. Eu falei, olha, eu até vou, mas eu quero levar comigo a nossa desenvolvedora mulher que mora aí em João Pessoa. Porque muito melhor do que eu chegar e falar da Volts e tal, é a gente ouvir, tanto eu quanto quem vai estar lá, ouvir da voz dela. Legal. Como que foi o início da carreira dela em tecnologia, porque a história dela é muito legal. Assim, é uma persona dentro de todo um universo, mas a Júlia, né, que estava comigo lá, ela era nutricionista e ela teve oportunidade por programas de desenvolvimento em tecnologia. O irmão dela estava fazendo um curso de tecnologia, ela ficou sabendo, ela começou a se interessar, estudou, já com 20 e tantos anos, né, que ela entrou num programa de estágio e depois de um tempo acabou virando desenvolvedora na Volts e hoje é uma referência, é ouvida. Ela estava contando, fiquei até arrepiado de novo contando a história. Legal. Ela contando o quanto que dentro de uma empresa que ela é ouvida numa área que, segundo ela, né, dando voz a ela e o lugar de fala total dela, ela falou, a área de tecnologia, quando eu comecei, era muito masculina e masculinizada. Eu falei, né, e é interessante e ao mesmo tempo preocupante, mas é uma oportunidade quando a gente ouve. Faltam profissionais em tecnologia e quando você olha, são profissionais, em geral, jovens e homens. Né? É verdade. Então, você tem uma oportunidade de trazer o desenvolvimento na área de tecnologia para mulheres. Eu tenho uma filha que é apaixonada por tecnologia e a minha maior preocupação é que ela ouvisse. Graças a Deus na escola não ouviu, que a escola é mais pluralista, tem uma cabeça, né, de construtivismo muito legal, de que, mas engenharia, tecnologia não é área para menina. Cara, eu ia lá, processo, falar como assim? Ou que meninas não são boas em matemática. Meninas são tão boas ou até melhores em matemática que nós, né? Depende de como você ensina. E eu li vários estudos sobre esse assunto, né? Tem um estudo até que fala que o ensino de matemática, ele com o tempo, né, ele foi sendo muito mais lógico, racional do que matemática como uma linguagem. Eles fizeram alguns trabalhos, algumas pesquisas ensinando matemática como linguagem para meninas que nunca tinham ouvido que mulheres não eram boas em matemática. E as meninas voaram. Uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Então, eu acho que isso também, eu estou citando um exemplo aqui, mas algumas das coisas que a gente faz. Né? A gente tem muito orgulho de ter a liderança. A gente precisa melhorar, porque a empresa foi fundada por 3 homens, né? Mas eu estou vendo muitas mulheres crescendo. A nossa líder de agilidade, a nossa líder de UX,
mulher, né? Nossa liderança no marketing, muitas programadoras e desenvolvedoras. Então, é muito bacana você ver essa abertura. Eu espero que o Instituto hoje, quando chegue numa cidade, tanto meninas quanto meninos tenham essa oportunidade de aprender desenvolvimento, robótica. Com certeza. É muito nobre assim, a gente trabalhar com essa equidade de gênero, né? Mas, acima de tudo, assim, às vezes a gente a gente quer resolver o problema das mulheres ali, incluir elas, mas a gente precisa ouvir elas também. Não adianta a gente querer falar por elas. Quem tem que falar é elas, né? Quem tem que falar quais são os problemas que elas sentem, e aí, em cima disso, a gente trabalhar. Não a gente tá dizendo o que a gente vai fazer para melhorar a vida delas. É fantástico, né? Porque senão muitas vezes a gente corre aquele risco de chegar, eu quero... Com um projeto pronto. Quase como sendo o salvador. De jeito nenhum. Pô, foi uma mulher que me educou, ela que... né? Claro que meu pai também, mas foi uma mulher que me educou. Eu acho que as mulheres têm muito a dizer na área de tecnologia, e eu acho que o grande futuro da área de tecnologia é a gente ter uma área mais inclusiva. Porque tem o gap, eu estava lendo outro dia, são 70 mil profissionais de tecnologia que se abre o gap todo ano no Brasil. Se você for uma área mais inclusiva, eu acho que a área de tecnologia ela é talvez uma das mais potencialmente democráticas. Porque, claro que se você vai se formar em medicina, você precisa inicialmente ter recursos, porque você vai ficar 8, 10 anos estudando, vai começar sem, eventualmente... pacientes te reconhecendo, mas na área de tecnologia, não que seja rápido, nem que seja fácil, mas você consegue digitalizar o aprendizado, você consegue rapidamente tornar a pessoa com uma performance, mesmo que seja para fazer coisas simples, então você consegue incluir rapidamente no mundo do trabalho. Em 6 meses, 9 meses, você já consegue performar com algumas coisas. Claro que para você virar um sênior, ou uma sênior, uma desenvolvedora, sênior você precisa de tempo, mas é mais rápido. Você consegue inserir mais rápido e aí vai desenvolvendo com o tempo, né? É isso aí. Bacana. Legal. Muitas coisas que são interligadas aí, né, entre a Volts e o Instituto hoje, e essa parte que o Instituto puxa bastante aí de levar para as crianças, ensinar, né, falamos sobre o inglês agora há pouco também, mas são as oportunidades que foram abertas para o Instituto fez questão de abraçar e estar aqui no evento, né? Sim, com certeza. E até assim, a gente trabalha muito focado, tem um instituto chamado Instituto de Desenvolvimento das Cidades, então é IDSC, e lá tem todos os dados, você coloca a cidade e tem todos os dados, os níveis, assim, como está cada um dos ODS, e a gente vai trabalhar justamente em cima disso, assim, olhar o ODS da pequena cidade, esse ODS aqui está baixo, vamos trabalhar em cima desse ODS, para não chegar a gente já dizendo o que a cidade precisa, mas a própria cidade já vai demonstrar os níveis ali de performance de cada ODS e a gente desenvolve eles. E o mesmo vai ser em relação às empresas também. A gente está entrando em contato com as empresas e as empresas mostram quais são as necessidades deles e a gente ajusta o projeto e vai desenvolvendo de acordo com o problema de cada sociedade, cada comunidade, empresa, enfim. E eu acho que nesse ponto final eu quero colocar sobre os problemas de cada local, cada cidade, aí vem a Volts também fazendo a sua parte também, né? Vendo que naquela cidade pequena lá precisava alguma coisa para ser feita lá também. E a Volts fez isso acontecer também nas pequenas cidades. Exatamente. Essa é uma diferença, né? Quando você está falando de... ontem eu estava assistindo uma palestra muito legal do Moisés, que trabalha na Sinoquem, e ele estava falando assim, a gente tem estimulado muito, tem visto muito no Brasil essa questão da cultura digital, o mundo digital, né? Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo que a vida ela é física, né? A gente precisa se alimentar e, poxa, aqui, né, temos grandes produções de alimentos, empresas de referência na área de alimentos. A gente precisa de remédios, a gente precisa se movimentar, a gente precisa de trator, a gente precisa de muita coisa física. Então, quando você começava a falar de inclusão digital e financeira, muitas vezes você via abordagens físicas, digitais. Né? Contas digitais que tratam o Brasil como se fosse algo uniforme. E a gente fez o caminho contrário. A gente veio lá do hiperlocal. Isso que você estava falando, Igor, eu acho muito legal de entender a essência de cada cidade. Cada cidade tem sua dinâmica. Eu estava algumas semanas atrás no festival lá de Piracatuba, né, que foi onde a gente surgiu, a primeira usina lá em Piracatuba. E eu fiquei, assim como eu fiquei impressionado aqui, né? E até peço desculpa de falar que eu fiquei impressionado, porque parece assim, que a gente está minimizando. Não é isso. Eu falei, caramba, é o Brasil que a gente não conhece. É o Brasil que eu viajei muito, tá, pelo país. Quando eu estava na minha outra empresa de educação,
O único estado que eu não visitei, que quero visitar, porque agora é área de concessão nossa, foi o Acre. Mas eu fui em muitos lugares. Eu chegava e falava assim, onde os locais vão? Qual é a comida típica? Eu queria aprender com aquela cidade, para aprender as questões daquela cidade. E aí, os grandes empreendedores, aí não é nem crítico aos meus colegas, mas quando você vê aquela coisa dos unicórnios, os unicórnios em geral são pessoas que não, as pessoas que lideram unicórnios, que não mergulharam no dia a dia, que não conhecem o Brasil como ele é. E aí, em 2018, a gente fez exatamente esse mergulho no Brasil. Fomos em 8 cidades representativas, pegando assim, um grande centro e uma cidade naquele mesmo estado que fosse uma cidade típica. Então, sei lá, Cuiabá e Luzimangues, né? João Pessoas e uma cidade menor na Paraíba. Fizemos várias... Sapezal, né? Lá no Centro-Oeste. Então, Sapezal é uma cidade que tem uma cultura agrícola muito forte, mas é uma cultura sazonal, né? Você vai na época que você tem que ter muitos profissionais, depois fica um tempo, aí depois você volta, e aí não tem o banco e a lotérica perto. Então, ali tem uma necessidade específica, né? Já Luzimangues tem uma outra necessidade. Já Aurora, no interior do Tocantins, tem uma outra necessidade. Não tinha, né, caixa eletrônico, não tinha dinheiro digital, só tinha dinheiro físico. Então você começa a aprender a necessidade de cada cidade e aí você consegue, que a gente fala de hiperlocalmente e digitalmente, chegar lá. Porque não é só o digital não resolve todos os problemas do mundo. O digital resolve essa conexão, mas você precisa, às vezes... uma ferramenta. Né? É uma ferramenta. Você precisa estar presente fisicamente. Não só para atender quem muitas vezes não tem essa mesma fluidez digital, mas porque a vida é digital, a vida acontece no comércio, a vida acontece na igreja, na praça, na quermesse, acontece ali. E se você olhar de fora, sem reconhecer, você não está vendo. Então a gente conseguiu identificar necessidades de várias pequenas cidades do Brasil, de Vila Restauração, que a gente foi lá, implantou a energia solar, e agora, isso aqui de ter uma aguinha gelada, que a gente... né, tá super acostumado e tal, ou de, por exemplo, fez a comida, fez um pouco a mais, né, guarda na geladeira. Não existia isso lá. Não existia. E aí, o que a gente fez? A gente, além da inclusão energética, fez a inclusão de conexão digital, né, e depois a inclusão financeira com as contas digitais. E aí, assim, você via as pessoas felizes, porque agora eu não preciso mais pegar... Lá o caso é um caso bem, assim, de extremo. Para você chegar no banco mais próximo, você precisava pegar 10 horas de barco no Rio. Dependendo de como estava o fluxo do Rio. Para chegar até Marechal Thaumaturgo e lá em Marechal Thaumaturgo você poder ter essa oportunidade. Então, todo mês, para pagar até os 4 horas de energia diárias que eles tinham antes com combustíveis fósseis, se a gente estava falando disso antes ou já durante, eles tinham que pegar... Elegiam alguém, aquela pessoa pegava o dinheiro de todo mundo, ia, pagava as contas e voltava. Né? E hoje eles podem fazer esse pagamento digital. Por quê? Porque a gente foi lá e entendeu a necessidade local. E mais 861 cidades no Brasil têm suas próprias características. Dessas 862 cidades, onde a Energisa está 406 têm agência bancária, as outras não têm. Né? As outras, às vezes, têm lotérica. E aí a pessoa até curte, vai lá, faz um churrasco em frente à lotérica, no dia de pagar as contas e tal. Então, cada cidade com a sua necessidade. Que legal. Esse é o ponto, né? De entender lá e ouvir as pessoas, né? Ouvir cada lugar, cada situação. Não, que nem eu estava falando do Instituto, né? Das Cidades Sustentáveis. A gente pode ver os fatores ali, olhar os indicadores, mas a gente precisa ir lá e ver de fato, né? Se é isso mesmo, às vezes o indicador também pode estar errado. A gente tem que ir lá e ver de fato quais são as necessidades e se é isso mesmo que está faltando, ou se é alguma outra, daqui a pouco eles têm uma outra prioridade, a gente, então vamos deixar esse indicador aqui do site de lado e vamos resolver esse outro indicador. Essa puxada de gancho aí com o Daniel, que ele comentou antes, de chegar num local e dizer assim, onde fica, né, o local lá onde todo mundo vai para tomar, né, o café da manhã. Eu quero ir lá também. Eu quero sentir, eu quero saber o que o pessoal, né, vive aqui, como é que é o dia a dia. Isso faz total diferença para você saber onde, talvez, por exemplo, tu vai colocar lá o foco, o local principal para pagamento das contas, por exemplo, né? Sim. Mas, tipo assim, você sentir a cultura para trazer o melhor para aquele local. E deixar aquele local também dizer, né, como que o Igor falou bastante, o que aquele local hoje tem de dor maior. Por exemplo, tem locais onde não tem mais jovens. Né? Você tem as crianças e você tem os mais velhos. Por quê? Porque os jovens não estão encontrando oportunidades ali.
E eles estão indo para outras cidades. Que cidade tem um futuro onde os jovens muitas vezes não estão ficando? Então, como é que você faz para promover localmente isso? Claro que a gente não consegue promover tudo, né? Acho que o Instituto do Hoje pode promover algumas coisas, a Volts pode fazer a inclusão de uma outra maneira, um programa com alguma entidade local. Lá na zona da Mata Mineira, a gente está tendo muitos parceiros bacanas no Sistema S, até institutos federais locais, para promover, exatamente, transformar a região ali de Cataguases, Leopoldina, Muriaé e várias outras cidades, num polo também de tecnologia e inovação. Então, foi uma necessidade que eles sentiram, porque lá é muito forte na arte, muito forte no audiovisual, mas quer se transformar a região num polo de tecnologia. A mesma coisa lá no interior da Paraíba, né? Tem universidades muito fortes e para absorver os profissionais que se formam, você tem que ter uma indústria de tecnologia forte. Claro que hoje, com o trabalho remoto, isso mudou um pouco. Na Volts, eu tenho gente em 40 cidades diferentes. Eu tenho desenvolvedores, muitas vezes lá no estado do Rio, por exemplo, em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Juiz de Fora, o que é muito legal. Eles estão perto das suas famílias, estão morando em locais com custo de vida menor, podem ter lá, às vezes, os cachorros, né, que na cidade grande eles teriam mais dificuldade, enfim, não gastam muito tempo no trânsito, mas é você entender essa dinâmica. O grande ponto que eu acho que o Instituto do Hoje também está muito conectado com isso, a gente não chega como Salvador levando aquilo que a gente acredita que vai desenvolver. A gente sabe que existe o ODS, a gente sabe que existem os indicadores relacionados ao desenvolvimento de cada cidade, mas se a gente não conhecer a realidade de cada cidade, a gente vai chegar com coisas que eventualmente são inócuas, né? Isso é e só uma mudam. referência, né? Os indicadores pega como referência e a gente vai lá de fato ver é isso mesmo que está acontecendo, né? Mas o que você estava falando é muito bacana também, assim, de desenvolver as pequenas cidades. Os jovens, acho que eles têm que sair das pequenas cidades por opção, mas não por necessidade, né? Às vezes tu sai, pô, eu vou sair, eu não gostaria de sair daqui, mas vou sair porque eu preciso me desenvolver. Mas é legal que ter oportunidades para ele ter essa opção. Eu quero ficar aqui ou eu quero sair, mas não por necessidade, né? Isso, e eu acho que carreiras em tecnologia, para citar uma delas, e que tem a ver, né, com conteúdos e competências que vocês estão desenvolvendo, permitem muito que esse jovem permaneça mais tempo ali, porque às vezes ele pode trabalhar, né? Existe hoje essa dicotomia, trabalho remoto funciona, trabalho no remoto não funciona. Híbrido. O híbrido e tal. Eu tenho minhas concepções de que tudo depende, né? E tudo depende de liderança, de cultura, de disponibilidade de recursos. Trabalho remoto funciona muito em determinadas culturas e trabalho presencial funciona melhor em outras culturas. Só que quando você consegue fazer isso funcionar, eu tenho pessoas que ganham muito bem sendo empregados eventualmente em empresas, né, sejam grandes conglomerados nacionais, multinacionais, mas que estão lá na pequena cidade e aí, eventualmente, depois acabam gastando naquela pequena cidade, investindo no negócio da família, ajudando o irmão a abrir um negócio local, ou a mãe, ou o pai, e aí você começa a ter aquela economia. Às vezes o dinheiro acaba vindo de fora, porque o trabalho remoto ajuda, e a economia local funciona. Só que tem que começar a ser mais autossustentável. Não adianta vir só ali, né, de fora, né? Você tem que desenvolver também ajudar a desenvolver as potencialidades locais. Eu acho que essa conexão vocês fazem é muito legal. Bacana. Legal, legal. Nós estamos aí já quase no final aí, nosso tempo está correndo rápido e eu quero agradecer primeiramente, né, ao Igor que esteve conosco nesse baita papo aqui que a gente teve. O Igor vai estar em mais vezes aqui conosco, mais momentos também, né, trazendo mais informações também do próprio Instituto do Hoje e, é claro, né, trocando aí umas ideias, debate bacana, legal também, né, Igor? Mas para, né, a gente colocar aqui um final legal, Daniel, uma empresa de mais de 100 anos precisou se reinventar para conseguir estar próximo do seu cliente. Como fazer acontecer isso com uma empresa centenária? Legal. Não apenas uma empresa centenária, mas uma empresa que trabalha no mercado altamente regulado, onde o consumidor, até pouco tempo atrás, era, com perdão da palavra, consumidor cativo. Né? Ele não tinha muita opção. Ou ele consome energia da distribuidora local, ou ele não tem muita alternativa. Com a abertura do mercado, os grandes consumidores começaram a poder optar por outras, não outras distribuidoras, né, mas a consumir a energia de outros fornecedores, tendo a distribuidora apenas como
quem entrega na sua casa. Então, uma empresa que vem, né, num setor que tem um regulatório muito forte, identificou a necessidade de promover a inclusão financeira do seu público, espalhado pelo Brasil inteiro, começou um processo de venture building, né? Então, eu vou só usar uns termos em inglês aqui, mas eu não tenho a tradução para o venture building. Começou-se a gestar dentro da empresa grande um novo negócio. Percebeu-se que aquele novo negócio deveria ser mais ágil, mais competitivo. E dali surgiu uma empresa nova. Então, o projeto em 2018 de mergulhar na vida das pessoas nas pequenas cidades era dentro da Energisa. Quando se identificou, após um funil de inovação, quais seriam as iniciativas que seriam feitas dentro, quais seriam as iniciativas que tomariam vida própria, algumas até foram feitas lá dentro, né? Como o chatbot, como totem nas agências e uma série de outras. Só que a conta digital e a fintech, que hoje a gente chama de fintech das utilities, que é a Volts, falou, não, isso aqui tem que gerar uma empresa nova. E aí, 2019, 2020, a gente lançou a empresa como uma empresa totalmente independente, interdependente, digamos assim, né? Porque a gente se alavanca muito no ecossistema da distribuição, na agência, né? Que eu falei que a agência física, da presença local, dos grandes programas para a gente estar juntos, programas de incentivo para a gente estar junto, né? A gente poder, de certa forma, exponencializar e maximizar esses programas. E também usando muito a inovação aberta. A gente, depois que fundou a Volts, a gente fez vários programas, alguns até premiados, trabalhando com startups muito de alguns locais. Por exemplo, só para finalizar, a gente desenvolveu um score, um modelo de escoragem para todo cliente Energisa, para a gente saber uma previsibilidade dele ter algum problema no pagamento da conta ou não. Por que fazer isso? Por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho dados que são proprietários, que ninguém tem, então não são dados abertos, então eu consigo olhar todo o histórico de pagamento de conta dele, aplicar um modelo de inteligência artificial que aprende com base em diversas variáveis. Olha, esse cliente aqui, a chance dele pagar as próximas 12 contas em dia é de 99%. Esse aqui é 60%. Ele baseia em teu histórico pagou em dia, não pagou em dia, foi notificado, chegou a ser cortado, foi religado e tal, enfim. O sistema de inteligência artificial gerou essa escoragem para os nossos 8,4 milhões de clientes. Por quê? Porque esse score é fundamental para eu poder, por exemplo, fazer um produto de crédito que o mercado não vai dar. Vocês fazem assim, chegar num banco grande, falar, olha, eu preciso pegar um empréstimo para pagar 3 contas de energia que eu não consegui pagar porque, sei lá, tive algum problema aqui no meu negócio, ou eu tive que fazer um outro gasto, alguma intempérie ali de saúde ou climática, enfim. Mas a gente sabe. Por quê? Porque eu tenho um histórico, eu tenho dados que ninguém tem. E aí eu consigo, a taxas muito melhores, ou até quando o banco não dá, fazer esse tipo de produto. Então, startups ajudaram a gente a fazer isso. Startups têm ajudado a gente a fazer uma série de outras coisas. Então, saber olhar muito para dentro, centrar no cliente, porque é dali que vai sair grande parte da sua inovação, ter uma cabeça de venture building e contar com a inovação aberta para fazer o que você não é bom. Outras empresas sabem fazer muito melhor aquilo que não é a sua essência como negócio. E a gente tem feito muito isso, várias startups, e foi legal porque a gente teve projetos com essas startups até premiados. Eu estou semana que vem lá no Innovation Week apresentando esse produto de score inclusivo baseado no histórico de pagamento de contas que permitiu que a gente gerenciasse crédito. Cara, eu me empolgo aqui, legal, e estando com gente como vocês, mais aqui também, assim, só vendo que parabéns pela consciência, né, da cultura da empresa, assim, também, que isso vem do top-down também, não, essa cultura não nasce de um dia para o outro, né? Muito legal ver essas histórias de vocês aí, é sensacional, cara. A gente podia ficar conversando até o final do dia aí, porque tem muita coisa bacana, muita coisa legal e aprendizados que vão aí para pequenas e grandes empresas, né? Então, como bem comentado antes. Igor, agradeço a sua participação aqui no Papos de hoje, estará em outros também, mas obrigado mais por estar conosco. Eu agradeço. Eventualmente vai estar vai estar o Alexandre também. O Alexandre às vezes está em outras ações aqui, mas a gente vai revezando, mas muito legal aqui conversar. Lembrando que o Igor e o Alexandre, ambos, são do Instituto do Hoje. Né? A gente que está tocando essa frente aqui na operação, tá eu e o Alexandre, tem uma galera aí de voluntário também, apareceram assim,
pro evento, a gente em uma semana já conseguiu uns 10 voluntários. Olha que aí. legal, hein? Muitos já abraçaram a causa, já estão com a gente aqui em várias frentes. Ontem mesmo a gente estava no carro aqui olhando assim, cara, tá chegando mais voluntários aqui. Vamos ter que administrar essa galera, mas que bom assim que a galera tá comprando a ideia mesmo, porque a gente tem vários valores aí para desenvolver e vai ser muito bacana. Quando a ideia é boa, o projeto é bom, a galera assume junto, né, Daniel? Mesmo. É verdade, é verdade. Obrigado mais uma vez, Daniel, também. A palavra final deixo contigo aí também. Primeiro dizer que eu feliz pra caramba de estar aqui em Concórdia, estar aqui com vocês. Feliz de ver pessoas como vocês também promovendo o Instituto do Hoje. Eu tenho uma crença até meio clichê, mas que direciona a minha vida. Assim, então, eu só consegui chegar onde eu cheguei. Eu sou filho de professores, com muito orgulho. Eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu tive acesso a oportunidade de educação na minha vida inteira, né? Mesmo não vindo de uma família com muitas posses, nunca faltou o principal, que era o conhecimento. Eu acredito que projetos como esse, que levam o conhecimento, a educação, para quanto mais pessoas puderem, e principalmente em pequenas cidades, que muitas vezes acabam ficando à margem, é que vão garantir não só hoje, né, mas o amanhã e o depois de amanhã no nosso país. A gente tem que se transformar num país baseado no conhecimento, porque a gente é muito bom e muito forte em várias outras áreas, né? Na agropecuária, em algumas indústrias, mas essas áreas também vão demandar muito conhecimento para a gente continuar no topo, continuar se diferenciando. Então, iniciativas como essa me orgulham bastante. Eu quero estar muito próximo, né, sempre. Legal. Legal, show de bola. Obrigado mais uma vez, então, Daniel Orlean da Volts, perdão. A gente até estava comentando antes aí, Volts não é de moto nem de carro, né? É isso aí. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, tá? E quando quiser aí também, nós estamos de portas abertas, tanto o Papos de Hoje, também como o HJ Conference agradece a sua participação. Obrigado, até mais. Maravilha, Valeu, obrigado. Igor, obrigado também. Fechamos, então, nesse momento, mais um podcast aqui no Papos de Hoje, o podcast oficial do HJ Conference.